dos transportes, né? Então, eu venho trabalhando tanto na parte de desenvolvimento de equipamentos para análise das emissões, como também de qualidade do ar. São duas coisas diferentes que a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? E também, né, venho trabalhando nas duas áreas, né, tanto na parte de planejamento, como na parte de infraestrutura relacionada aos impactos ambientais, atividades de pavimentação asfáltica, tá bom? De materiais asfálticos. Então, eu vou iniciar aqui, tá bom? Então, a minha apresentação está dividida, né, em uma apresentação pessoal, atividade desenvolvida no PNPD, aí depois eu venho com a parte de caracterização da problemática da poluição atmosférica. Vamos ver um pouquinho também dos fatores que afetam essa poluição, né? Que fatores que ajudam a potencializar ou mitigar essa poluição atmosférica, principalmente nos centros urbanos, na cidade como Fortaleza. Mostrar para vocês um pouco dos métodos de coleta que a gente desenvolveu nesse período, e também a questão da determinação desses poluentes. Vou apresentar dois trabalhos, né, referentes à parte de planejamento, a parte de avaliação desses impactos no meio urbano, como também na parte de infraestrutura, que eu venho trabalhando aí também nas pesquisas, né, ajudando a professora Verônica a desenvolver algo nessa área aí também. E algumas conquistas da linha de pesquisa desde a minha entrada, né, agora a gente conseguiu algumas conquistas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a minha formação base é Química Industrial, né? Sou formado aqui pela UFC, Departamento de Química, Análise Físico-Química. Fiz mestrado e doutorado na parte de saneamento ambiental, também na UFC. E agora, né, estou fazendo estágio, né, de pós-doutorado nesse programa, no programa de Engenharia de Transportes. Tá bom? Então, vou mostrar aqui a vocês, pessoal, algumas atividades que eu venho desenvolvendo, né, desde da minha proposta dentro desse estágio de pós-doutorado, certo? Então, vou mostrar algumas atividades que eu venho fazendo, né, que eu propus no meu projeto e venho tentando desenvolver, tá certo? Uma dessas atividades, né, foi a participação em disciplina da pós, né, como professor assistente aí, né, a professora Verônica e o professor Bruno também participam dessa disciplina, era uma disciplina que não tinha sido ofertada pelo programa, né, até então, a gente conseguiu implementar essa disciplina dentro da grade, né, já foi ofertado por 2 períodos, 2 turmas, né, já foram formadas aí através dessa disciplina, né, muita gente já fez essa disciplina, a disciplina que engloba tanto a parte teórica, né, com os impactos relacionados propriamente ao setor de transportes, como também a parte prática, né, a gente vai para o laboratório, né, de um dos produtos que a gente vem desenvolvendo, que é os equipamentos, para análise dessa qualidade do ar, e também, né, com o objetivo, outra atividade dentro de colaboração com o Petran, é tentar consolidar, né, o professor Bruno já vinha trabalhando isso há algum tempo, né, relacionado a essa temática de poluição atmosférica dentro do transporte, a gente vem tentando ajudar para efetivar essa consolidação dessa temática dentro do programa. E aí, dentro, né, desse desenvolvimento, desses equipamentos, tanto para a parte de emissões, como para a parte de qualidade do ar, eu venho também ajudado, né, participado de algumas pesquisas, tanto de alunos de doutorado, como de mestrado, como de graduação, né, venho trabalhando, uns mais diretamente, mais relacionado à qualidade do ar, e outros mais na parte de emissão também, eu venho dando minha contribuição na formação desses alunos, tá certo? Não vou citar cada trabalho, só alguns deles até estão presentes aí, né, a Júlia e o Cassiano, pelo que eu vi aí, e venho também, né, como eu falei, trabalhando com essa parte tanto da área de planejamento, como também, né, com alguns alunos da professora Verônica, venho trabalhando também com a parte de avaliação da qualidade do ar, né, relacionado às emissões provenientes do setor de pavimentação asfáltica, certo? A gente sabe que é uma atividade que tem emite grande concentração de emissões, né? E aí a gente vem estudando também esses impactos relacionados a isso. Dentro dessas atividades, né, a gente teve a oportunidade de aprovar um projeto, eu submeti esse projeto, né, foi até uma surpresa, né, a gente ter aprovado esse projeto, né, como eu não tenho esse vínculo formal com
vínculo que eu tenho do pós-doutorado, não sou professor da UFC, né, a gente, devido a essa linha de pesquisa ser tão abrangente, tão atual, a gente conseguiu aprovar um projeto, né, inclusive já recebeu o recurso, né, já estamos investindo nessa linha de pesquisa, a gente teve esse projeto aprovado no Universal, na faixa A, né, essa vigência do projeto já está sendo executado, desde 2019 vai até 2022, tá certo? Além desse projeto, né, que a gente já recebeu o recurso, a gente também, no caso, eu participei, né, da aprovação de 2 projetos aí, tanto ajudando aí na equipe, né, participando da elaboração desse projeto da FUNCAP, relacionado a despesas, pequenas despesas excepcionais, pequeno valor, já aprovou tanto com o auxílio da professora Verônica, né, projeto com a professora Verônica, como o professor Bruno. A gente aprovou 2 projetos agora que têm nos ajudado, né, a efetivar as pesquisas, ajudado o investimento nas pesquisas dessa área. Questão de publicação e submissão de artigos, né, a gente publicou, inclusive mais à frente eu vou comentar um pouco sobre esse artigo, que fala da compreensão da formação de NO2 proveniente das operações de transporte urbano e suas relações com os agentes causais. A gente sabe que tem diversos fatores que levam a essa emissão de poluentes, e a gente aprovou esse artigo em 2019 na revista Transportes. Também publicamos na área de infraestrutura, como eu falei para você, na avaliação dos impactos ambientais oriundos das serviços de pavimentação asfáltica, que relaciona também tanto a questão da usinagem, né, da fabricação desses materiais, como o transporte, como a aplicação. Então, a gente aprovou, né, 2 trabalhos no Congresso da ANPET, né, e aí eu vou comentar sobre um pouco desse trabalho um pouco mais à frente, né. E também um dos trabalhos que a gente publicou, que saiu esse ano, né, que relaciona a questão, né, do impacto da poluição atmosférica na saúde e também no orçamento público. Então, a gente publicou esse artigo aí na Atmospheric Environment, que é uma revista das mais renomadas dessa área, né? Então, foi um artigo que mostra a importância de se estudar a qualidade do ar e relacionar com o gasto público, né? Tanto que se a gente fizesse um investimento, uma mitigação maior desses impactos, quanto a gente ia economizar, né? Já transformando isso em números. Então, esse artigo, ele veio para mostrar isso, ajudar para que políticas públicas possam levar em consideração essa questão da poluição atmosférica no meio urbano, principalmente. Aqui está o artigo, né? Só fazendo aqui uma breve fala sobre esse artigo. Esse artigo, ele, como eu falei, né, ele avalia a questão da poluição atmosférica, né, o impacto da poluição atmosférica na saúde, em cidades de intensa expansão urbana. Esse estudo foi realizado com dados aqui de Fortaleza e na região metropolitana. Nesse estudo, ele estabelece cenários, né, de mortes, de casos evitados e os benefícios econômicos a longo prazo da redução diária dos níveis de PM2,5, né, que é um tipo de poluente oriundo da combustão incompleta dos veículos automotores, certo? E de outras fontes, né, a combustão, mas principalmente quando a gente fala em meio urbano, né, o principal responsável felizmente, é o setor de transporte, né, já que uma cidade como Fortaleza, a gente não tem tantas fábricas aqui em Fortaleza, né, tem mais na região metropolitana. Então, quando se fala na questão de poluição atmosférica, que tem maior contribuição, infelizmente, é o setor de transporte. Então, nesse estudo, pessoal, ele fala, né, estabelece 2 cenários, né, um decréscimo nesse poluente, PM2,5, que é o material particulado, PM2,5, e aí o decréscimo de 5 e de 10 microgramas por metro cúbico. Então, ele fala, né, ele estabelece aqui o número de mortes evitadas, né, vou mostrar aqui apenas o número de mortes evitadas, questão da expectativa no ganho de vida, que é 3,8, decréscimo de 5, tem aí um número de mortes anuais evitadas de 216,9. Quando a gente fala em ganho de expectativa de vida, né, em meses, 3,8, e aqui um custo, né, de monetário com essas mortes evitadas seria de 780 milhões de dólares, né? Se transformar para reais dá um número muito maior, né? Visto que o dólar está quase 6 vezes mais aí do que o real. E se você tiver um decréscimo de 10 microgramas por metro cúbico, você vai ter uma melhora ainda mais acentuada, né? Veja que o número de mortes evitadas
é em torno de 589,9. E aqui nós temos um custo monetário da ordem de 2 bilhões de dólares, que não seriam gastos se tivesse essa decréscimo nessa concentração desse material, né? Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, é só apenas de um poluente, mas a gente sabe que a combustão incompleta, ele gera outros poluentes, que a gente vai ver posteriormente, ok? Outra atividade que eu venho, né, que eu propus e venho desenvolvendo aí também, é a publicação além dos artigos, de capítulos de livros, né? A gente fez um artigo em parceria com o Departamento de Química, né, o professor Wagner, do Instituto Federal do Ceará, e o professor Ronaldo Nascimento, onde a gente fez um capítulo, né, confeccionou um capítulo relacionado a análises cromatográficas de poluentes atmosféricos, principalmente os VOCs, né, que são os compostos orgânicos voláteis, que também são frutos dessa combustão incompleta do combustível, né, nos veículos automotores, tudo bem? E aqui, pessoal, assim, nessa pandemia, né, a gente focou os esforços, já que não dá para fazer a parte experimental, a gente focou, né, em fazer artigos, né, em tentar elaborar projetos, submeter projetos, né, a gente sabe que o recurso está limitado, mas a gente buscou fazer a submissão de artigos, né, alguns deles, né, como esse do Covid, já tem fase já de revisão, né, já foi revisado, já foi devolvido para a gente, tem uma grande chance de ser aprovado já esse ano ainda. Nós temos esses outros em outras revistas que a gente vai se metendo, não vou falar, né, de todos, né, só para mostrar a vocês que a gente vem fazendo isso. E outros, né, outros artigos dessa revista já foram submetidos, nós estamos esperando aí os resultados, tá bom? Então, todas essas pesquisas, né, que a gente vem fazendo, né, que culminaram aí do desenvolvimento desses equipamentos e dessas metodologias, a gente vem aplicando e vem colhendo esses frutos, tá bom? E aí, gostaria também de frisar a questão das parcerias, né? A gente fez algumas parcerias com alguns grupos de pesquisa, em especial o grupo, né, do professor Rivelino Cavalcante, do Labomar, certo? Laboratório de cromatografia, que dá um suporte muito grande com a parte de análise, também de preparo de amostras, desenvolvimento, professor Ronaldo Nascimento, né? O laboratório dele vem nos apoiado nesse sentido. O laboratório lá do LQMAL, do professor Wagner, né, Francisco Wagner, do IFCE de Calcaia. Também estabelecemos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, doutora Sandra Racon. Também na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, através de uma parceria que eu tenho com a doutora Adriana Guioda. E, recentemente, estabelecemos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, através do professor Paulo Cícero, né, e do professor Leandro Machado. As parcerias internacionais, a gente, através desses trabalhos desenvolvidos nessa área, a gente conseguiu uma parceria, né, inclusive tive um aluno do professor, o Helder, né, que é aluno do professor Bruno, né, foi para lá, né, na Aarhus, Universidade de Aarhus, né, através do contato do professor Stim, e também, né, um outro contato internacional que a gente fez com o Instituto Superior de Engenharia do Porto, a professora Simone Moraes, tá bom? Então, essas foram algumas das atividades que a gente vem desenvolvendo para a colaboração com o Petram. Então, pessoal, agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre estabelecer aí a relação entre poluição atmosférica e transportes, né? A gente sabe que, quando estamos falando no meio urbano, né, como estamos nesse cenário meio urbano, a gente sabe que a principal causador dessa poluição, infelizmente, é o transporte. Então, essa minha fala vai ser no intuito da gente poder investigar, pensar um pouco de como a gente pode ajudar nessa mitigação, né, dessa emissão de poluentes no meio urbano, haja vista que a gente, né, como aquele próprio artigo que a gente recentemente publicou, fala que os custos relacionados ao tratamento dessas doenças relacionadas à poluição é muito grande. Então, Jefferson, tá cortando. Jefferson, está me ouvindo? Jefferson?
Então, quando a gente foi, tô ouvindo. Cortou um pouquinho, Professor? agora retornou. Vai lá, Só manda lá. voltou, mas cortou só o último slide ou Não, na tua última cortou antes? frase cortou um pouquinho aí. Acho que tu podia voltar um slide. É só terminar aí. Tá certo, então pronto, foi o que eu falei, né? Não, beleza. Então, era só para contextualizar a questão da poluição atmosférica dentro dos transportes. A gente sabe que a principal atividade, né, que culmina na emissão de poluentes, em torno de 70% é oriundo da atividade de transportes. Ok? Deu para entender aí, né? Cortou não, né, professor? Oi? Ok. Não, beleza, então vamos lá. Vai me avisando aí, beleza. Então, pessoal, quando a gente fala de poluição atmosférica, tem que relacionar tanto a questão do ambiente como da configuração urbana. A gente sabe que quando os carros, né, vou dar um enfoque mais nessa parte dos carros, né, dos veículos, né, quando ele emite esses poluentes, já não tem mais o que fazer, né, a gente sabe que evoluiu muito essa questão do tratamento desses gases nos veículos, cada vez mais os veículos vêm com sistemas mais modernos de tentar mitigar essa emissão de poluentes. Por que isso? Por que temos que investir nisso? Porque após os gases serem emitidos no meio ambiente, não tem muito o que fazer, né? Vai depender das condições meteorológicas para poder fazer essa dispersão, né? Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que a emissão é diferente a gente chama de dispersão ou qualidade do ar, porque a emissão é oriunda diretamente do escapamento do veículo, da combustão incompleta, né? E aí, depois de lançado, não tem mais o que fazer, é esperar as condições meteorológicas resolver o problema, dispersar, né? Tem a questão da dispersão horizontal, pelo vento, e a dispersão vertical, né? Que é auxiliado pelo sol. Levando em consideração o cenário da gente, onde a gente mora, em Fortaleza, a gente é meio que privilegiado, porque a gente tem muito vento, né? Para dispersar esses poluentes, e também tem muita insolação. Então, tudo isso ajuda a dispersar esses gases na atmosfera. Mas outras cidades que não têm essas características, essas condições, sofrem um pouco com poluição, certo? Então, a gente tem que levar em consideração, em relação ao contexto urbano, as fontes móveis que são as que mais contribuem, que são os veículos, mas também uma parcela dela, né, principalmente na região metropolitana, a gente tem muitas fábricas, e essas fábricas, né, essas fontes, chamadas fontes fixas, né, são duas fontes móveis, fontes fixas, elas acabam que potencializando essa questão da poluição atmosférica, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que nos leva, né, essa questão da aumento, né, da potencialização da questão da poluição? É o crescimento acelerado e desordenado, né, e não planejado das cidades. A gente observa que em algumas áreas a gente tem um processo de verticalização muito intenso, e aí isso aí é um outro fator que eu vou comentar mais na frente. Quais os fatores que potencializam ou diminuem essa questão da poluição atmosférica? Então, existem fatores que potencializam. Então, a questão da verticalização é uma delas, que eu vou comentar mais à frente, que a gente chama de gabarito das edificações. Elas potencializam a questão da piora na qualidade do ar, nas emissões, a gente vai comentar um pouco mais à frente. Questão da distribuição espacial das atividades, né? A gente sabe que, dependendo da questão do uso do solo, né? Dependendo do uso do solo, eu vou atrair mais viagens ou menos viagens. Por exemplo, uma região ali do centro, né, que tem muita atividade comercial, ela tem ela consegue atrair mais viagens. Se ela atrai mais viagens, eu vou ter mais veículos naquela região e, consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter um maior nível de congestionamento, maior número de carros circulando, os carros parados, funcionando, e vai estar emitindo naquela região. Então, nos estudos que a gente fez nessas áreas mais comerciais, os níveis de poluentes foram maiores, em comparação com áreas residenciais, que essas áreas de vermelho, mais periféricas, né, onde não tem uma circulação tão intensa, devido ao tipo de uso do solo. Então, um fator importante, que eu vou comentar também, é a questão do uso do solo. O tipo de uso do solo afeta a emissão de poluentes e, consequentemente, a qualidade do ar. Bom? Questão do crescimento expressivo do uso do automóvel, né? Isso aí é influenciado a gente tem, embora tenha melhorado nos últimos anos a questão do transporte público, né?
A gente melhorou um pouco aí essa questão, mas ainda as pessoas, tanto pela questão da qualidade do serviço, ainda não está tão boa, para que as pessoas sejam estimuladas a usar o transporte público, como também a questão de segurança, né? Então, as pessoas ainda optam, né, mais confortável, andar de automóvel. Embora, cada vez mais, a gente está passando muito tempo no trânsito, né? A qualidade de vida tá piorando, principalmente quem mora muito longe do trabalho, né? As pessoas tendem a optar agora por morar mais perto para evitar tanta perda de tempo no trânsito devido à questão dos congestionamentos, né? Outras imagens, tanto o tipo de transporte não muda o cenário, é cenário de lotação em horários pico, né? Questão de movimentação nas áreas adensadas, né? Ali, essa aqui é uma foto, ilustração ali do centro da cidade de Fortaleza, onde o que a gente observa, né? Grande circulação desses veículos e o tipo de combustível que esses veículos utilizam também é outro fator importante, porque veículos a diesel tendem a poluir mais, né? Devido ao consumo e o tipo de poluentes que ele emite, né? Principalmente composto à base de enxofre. Então, todos eles ali, principalmente numa região como essa, potencializam a questão dos efeitos da poluição atmosférica. Outra questão também que potencializa a questão da poluição é a disputa pelo espaço, né? Hoje em dia tem uma implementação, né, de ciclofaixas, né? E se estimula, por um lado, as pessoas a utilizarem um transporte que não polui, que é o caso das bicicletas, né? A questão do bicicletagem, bicicleta compartilhada, realmente, até nas áreas mais periféricas já tem esse sistema, né? Que funciona muito bem, né? Muito bom sistema, porém, o planejamento urbano não foi adaptado para essa situação. O que está acontecendo, né? As ruas já estavam feitas, e aí apenas está tendo uma adaptação, né? Você está colocando ciclofaixas, né? Melhorou para a questão do uso das bicicletas, porém, você está diminuindo o espaço dos carros, e aí o que vai acontecer? Você vai aumentar, né, a questão dos congestionamentos, e aí aumentando os congestionamentos, você vai aumentar a poluição. Aí, às vezes, as pessoas gostam muito de andar, né, gostam muito de fazer atividade física em praças, né, perto de grandes rodovias, também tem uma área para você correr, né, andar, e aí as pessoas, às vezes, não sabem que nesses horários há uma intensa poluição. Esses horários que tem a emissão maior de poluentes. E aí, você fazendo essa atividade física, o seu metabolismo aumenta, né? Você precisa aspirar mais ar. E nesse ar não só tem oxigênio, a gente sabe que tem outros compostos, principalmente. Aí você está respirando todos esses produtos da combustão incompleta. Você está aspirando mais. As pessoas, em vez de fazendo uma atividade para se manter saudável, até piorando a sua saúde. Então, como dica, né, procurar lugares que não tenham intensa circulação de veículos para fazer atividade física, e os horários também, né, esses horários cedo demais, né, antes de trabalhar, aí também 6 horas, 7 horas, é um horário de intensa movimentação de veículos, isso potencializa a questão dos efeitos da poluição. Outras questões a serem levantadas, a questão da migração de área de armazenagem de produtos para regiões periféricas, isso tem aumentado, né, o percurso desses veículos, e, consequentemente, ele vai usar mais combustível e vai poluir mais. A questão do consumismo, a questão da alta frequência de entrega de mercadorias, crescimento do nível de congestionamento de tráfego, né? Então, isso aí é uma ilustração da BR-116, né? Hoje em dia, a gente que utiliza muito carro, né? A gente não tem um horário mais pico, né? Praticamente todo horário é pico. Você não tem um horário mais livre. Então, isso é desencadeado por esses fatores que eu venho mencionando aí. Em relação, né, eu falei a parte relacionada ao planejamento, vou falar um pouco agora sobre as fontes fixas, né, que seria essa atividade de pavimentação asfáltica, né, que a gente temos aqui várias fábricas, né, que produzem esse material asfáltico. Esse material asfáltico é oriundo do petróleo também. Então, esse material, ele é utilizado nesse serviço, e ele tem, dentro da sua constituição, diversos compostos poluentes. E como, né, para a questão da aplicação, né,
da pavimentação asfáltica, eu preciso de uma temperatura elevada para facilitar a questão da trabalhabilidade, né? Porque senão você não consegue aplicar o material. Então, basicamente, ele chega no processo de aplicação numa temperatura em torno de 150 graus Celsius, uma temperatura que facilita essa emissão desses gases. Então, quem já não teve a oportunidade de passar por uma área que está tendo pavimentação, né, asfáltica, é notório aquele cheiro intenso de materiais que a gente chama de fumos de asfalto, né, que são emitidos nesse tipo de atividade. Então, é insalubre tanto para as pessoas que estão naquele entorno, porém a gente só fica um determinado período, imagina para os trabalhadores que fazem esse tipo de atividade. Então, é uma área também que a gente tem, juntamente aí com os alunos e a professora Verônica, que é uma linha de pesquisa dela, a gente vem também auxiliado no desenvolvimento de metodologias, desenvolvimento de equipamentos que possam mensurar essas concentrações para que a gente possa, de alguma maneira, mitigar, né? Existem já alguns trabalhos que estão sendo feitos nessa linha, tá bom? E aí, como eu falei, né, dentro desses compostos, né, dessa emissão, devido à questão da temperatura do material asfáltico que é aplicado, você emite, além dos conhecidos, né, o CO2, o NO, o NO2, aí tem os HPA, são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eu vou mostrar uma ilustração para quem ainda não sabe o que é, e os COVs, né, que são os compostos orgânicos voláteis. Essa substância, pessoal, embora seja emitida em menores concentrações, né, do que os outros, que os mais conhecidos, que são o NO, o CO2, porém, ele, em menores concentrações, ele tem um caráter mutagênico, esses compostos, são vários tipos. Então, ele tem essa capacidade de mutagênica e carcinogênica, capacidade de causar câncer. Então, embora seja emitido em menores concentrações, eles têm potencialmente, eles são muito mais perigosos, né? Então, eles são, né, emitidos, né, devido à condensação com a atmosférica, de forma esses fumos de asfalto, e as pessoas acabam aspirando esses materiais, né, e se dependendo do tipo de atividade, né, com o tempo vão, com certeza, ter um câncer aí, tá bom? E como eu falei, tem tentado, né, já tem vários estudos tentando mitigar essa questão dos efeitos desses fumos de asfalto, né, tentar utilizar misturas mornas e semimornas, são temperaturas menores, misturas asfálticas com menores temperaturas, isso diminui a questão das emissões, com essa preocupação, né, de preservar a saúde ocupacional, tanto dos trabalhadores como da população. Então, vem se estudando isso, alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos para tentar mitigar esses efeitos desse tipo de atividade. E aí, como eu falei para vocês, nós temos as fontes fixas, né, e as fontes móveis, né? No caso, as fontes estacionárias, as fixas, e as fontes móveis aqui dos veículos, né? Assim que ele sai do escapamento do veículo, é claro que as concentrações, no momento que saem do escapamento do veículo, são muito maiores, né? Então, esses são os gases chamados poluentes primários. São o monóxido de carbono, o CO2, o SO2, o NO, o NO2. Então, ainda tem a questão dos hidrocarbonetos, que já são emitidos aqui, já são formados, são fruto da combustão incompleta. Porém, pessoal, tem um fator interessante, que seria a questão da insolação, né? Então, aqui em uma cidade como Fortaleza, nós temos um grande índice de insolação, né? Um grande número de horas de sol em Fortaleza. Então, ao ser emitidos esses poluentes na atmosfera, eu tenho a radiação solar que reage com esses compostos, às vezes até os compostos mesmo reagem entre eles, né? Às vezes são alguns radicais que têm bastante instabilidade e acabam formando outros compostos, que a gente chama de poluentes secundários. Ele não sai diretamente da fonte emissora, porém, são formados, né, praticamente instantaneamente, se esses poluentes primários estiver presente. Então, forma outros compostos. Veja que, depois de emitido, a contribuição, né, em relação à poluição é muito grande. Você não tem o que fazer, esperar as condições meteorológicas resolver dispersar esses gases, mas tem regiões, né, do Brasil que essas condições não são facilitadas, né? Então, a intenção, a preocupação é tentar mitigar isso aqui. E aí entra a questão do planejamento do sistema de transporte. Tem algumas, né, a outra questão interessante, né, é a questão da manutenção desses veículos, né, os veículos mais novos tendem a emitir menos, porém,
a gente nem todo mundo faz uma manutenção adequada dos seus veículos, né? Tem muitos veículos aí já velhos, né? E aí elas potencializam essa questão das emissões. O próprio transporte público, caminhões, né, que fazem esses trajetos, eles acabam emitindo uma concentração de poluentes muito grande. E aí, como eu falei, né, essa questão do sol, né, são os compostos precursores, né, tem essa transformação química e forma todos esses outros compostos aqui, que são potencialmente até mais perigosos do que os poluentes primários. Aqui tem as moléculas, né, dos hidrocarbonetos, são moléculas mais complexas, né, esses são os COVs, né, um dos tipos de COVs, e aqui, pessoal, tem uma ilustração, né, do material particulado, que a gente chama, que a gente fez aquele artigo que eu mostrei para vocês, na Atmospheric Environment, onde ele mostra, né, aqui, ó, um filtro, se eu não me engano, esse filtro foi coletado na 24 de maio, a gente, acho que foi na 24 de maio, não, na Duque de Caxias, próximo à Igreja Coração de Jesus, se eu não me engano. Veja, isso aqui é uma amostragem, pessoal, daquela área ali, por um período de 24 horas. Olha a cor do filtro, né? Esse filtro tem a partezinha branca, não sei se vocês estão observando aí, e a parte preta é a poluição, em 24 horas de coleta. Então, aqui, dentro desse material particulado, tem todos esses compostos, principalmente os HPAs, né, e os COVs. E aí, imagina isso, as pessoas que trabalham na rua ali, respirando esse material. Então, potencialmente, essas pessoas vão ter, né, no futuro, a gente não sabe precisar a época, né, vão ter algum tipo de problema respiratório. Isso tem levado, né, como eu mostrei ali, um gasto muito grande do setor público para tratar essas pessoas. E, às vezes, nem consegue, né, as pessoas acabam morrendo. E aqui, só para mostrar alguns efeitos, né, vou citar alguns aqui, principalmente os NOx, que são formados da questão da admissão, né, do CA, né, como eu disse, o ar não só tem oxigênio, ele tem outros compostos, principalmente nitrogênio. Com a temperatura, altas temperaturas ali do motor, eles acabam emitindo esses NOx. Ele, dentro do setor, né, de transporte, ele tem bastante relevância, porque ele é formado nesse processo de combustão, ele causa, além do processo de formação de chuva ácida, fotoquímica, né, relacionada aí com a questão da participação do sol na formação desses compostos, causa hemorragia, dependendo da concentração que você aspira, insuficiência respiratória, e pode levar ao óbito. E também a questão do material particulado, né, acúmulo nas vias respiratórias, complicação no quadro de asma e doenças cardiovasculares, danos à vegetação, e tem outro que eu falei, a questão do ozônio, né, o ozônio, né, para quem conhece, ele é utilizado no tratamento de água, né, para esterilização e inativação de micro-organismos, né, ele é muito eficiente, e ele está no ar, em concentrações até altas, né, por quê? Porque ele é formado, é um produto da combustão incompleta, né, um poluente secundário, é formado através da participação do sol. Então, ele está em altas concentrações e as pessoas, a gente está aspirando, né, está utilizando esse ozônio no trato respiratório, né, está conseguindo respirar isso, aspira para nosso pulmão, né, e aí acaba acontecendo o quê, né, acontecendo diversos problemas. O ozônio, ele é um oxidante fortíssimo, então ele tem causado muita malefício às pessoas, muitas doenças, tá bom? E aqui eu trago também uma tabelinha, que é as causas de internações e óbitos no Brasil. Eu vou destacar aqui, ó, o aparelho respiratório, né, que é o mais relacionado à questão da poluição. Veja, ó, o número de internações desse período de 2013 a 2018, né, em torno de 7 milhões, né, e 554 mil óbitos nesse período relacionado só ao aparelho respiratório. E aqui, pessoal, estou falando das pessoas que tem a questão da autópsia, que é comprovado. Imagina as pessoas que morrem e não estão na estatística. Então, esses casos estão subdimensionados. E ainda tem, pessoal, a questão que ele, não necessariamente a pessoa tem problema no aparelho respiratório, ela pode, através da aspiração desses poluentes com o tempo, desenvolver outras doenças que não entram nessa estatística aqui. É uma outra doença, por exemplo, a parede circulatória.
a questão da poluição pode ocasionar uma doença, né, na questão da parede circulatória. Então, veja a importância do tema dentro dos transportes, né? Quantas pessoas têm morrido devido a essa questão da poluição atmosférica. Quando eu falo do transporte, eu estou relacionando mais a questão de uma cidade como Fortaleza, que não tem tantas fábricas, mas, de uma maneira geral, a atividade de poluição pode ser, como eu frisei, por outras fontes, mas, considerando uma cidade como Fortaleza, praticamente de 60% a 70% da poluição é oriunda desse tipo de atividade. E aqui, pessoal, dentro dessa justificativa do meu trabalho, né, a gente vem tentando avaliar esses impactos nessas áreas urbanas, já tivemos vários trabalhos, né, vários dados, né, a gente está implementando esse inventário de emissões e de qualidade do ar, de modo a estabelecer uma metodologia de planejamento, visando tanto o transporte público, individual, como de carga, de modo que a parte ambiental, né, seja implementada, seja considerada quando você for estabelecer, né, quando criar um plano de transporte urbano, tá bom? Nosso objetivo principal é esse. E aí, pessoal, como eu falei, já citei alguns aqui, nós temos diversos fatores que afetam essa poluição, né, como o uso do solo, né, quanto maior a atividade comercial, eu vou ter uma atração de viagens muito maior. Questão do volume de tráfego, outro fator que impacta na questão do congestionamento, questão do gabarito, porque os gabaritos mais altos tendem a evitar que o sol, né, atinja esses poluentes e não acontece a dispersão vertical, então o gabarito influencia, áreas mais nobres como o Aldeota tem muito gabarito, aí é outra questão da formação dos cânions urbanos, que eu não vou falar aqui, é um outro momento, né, na disciplina que vai ser ofertada, provavelmente, próximo ano, a gente fala melhor disso, com mais tempo. Questão dos fatores meteorológicos, eu já expliquei. Questão de padrão de condução, né? O professor Bruno até falou na aula do trabalho da Júlia aí, né? Que ela foca muito bem essa questão dos padrões de condução na poluição, a maneira de dirigir, né? Eu até brinco, porque eu sou meio agressivo, né? Depois que eu venho começando a trabalhar com essa parte de poluição, eu venho me policiado para tentar não ser tão agressivo, que aí eu estou contribuindo com as emissões, tá certo? E a questão da geometria da via também, vias mais largas, né, tendem a ter menos congestionamentos, questão da inclinação da via é outro fator. Então, tudo isso afeta no padrão de condução das pessoas e, consequentemente, afeta a questão da poluição, né, potencializa as emissões. Relacionado os tipos de métodos que a gente utiliza, pessoal, para fazer essa quantificação, gostaria de destacar a questão do método passivo, e o método ativo, né? A gente vem trabalhar no desenvolvimento de metodologias tanto para amostragem ativa como para amostragem passiva, tá certo? Aqui nós temos, além deles, né, os métodos automáticos, sensores remotos e até as plantas como bioindicadores de poluição, tá bom? Aqui é um dos equipamentos que a gente desenvolveu no laboratório, né, relacionado à parte de emissões. E aqui é o equipamento que a gente desenvolveu na parte de método passivo, método de coleta passiva, né? Para avaliar a questão da qualidade do ar. O que fez a gente tentar trabalhar com o desenvolvimento disso? Porque, assim, esses equipamentos, né? Essas tecnologias, elas têm para vender no mercado, porém, são processos bastante caros, né? São equipamentos bastante caros. A gente sabe que quando a gente quiser aplicar numa malha amostral maior, né, em determinadas áreas ao mesmo tempo, a gente vai precisar de muitos. Então, a gente procurou desenvolver, né, tanto essa parte, desenvolver, validar e aplicar. Então, são diversas pesquisas que a gente vem atuando no desenvolvimento desse tipo de material, desse tipo de equipamento. Equipamento para retenção dessas partículas que entram, né? Aqui você tem um filtro impregnado com a solução específica, a solução que chama de solução absorvedora, ó, que está aqui, ó. Ele é específico para cada poluente. Nós temos, nesse caso aqui, uma ilustração, né, um exemplo do NO2 e do SO2. Você tem uma solução, vai para o laboratório, impregna, né? A gente fez externas disciplinas, e, no caso, é KI, né? E KOH para NO2, e carbonato de sódio para SO2. A gente impregna o filtro, vai para o laboratório, impregna, ele seca, a gente coloca no equipamento e vai para amostragem, coloca nos portes, depois de um determinado período, uma semana ou 2 semanas,
depende. A gente coleta esse filtro, leva para o laboratório e analisa, né? Então, toda essa parte de preparo de amostra é feito no laboratório, tá bom? E aí, a parte de determinação, quando a gente pega esse filtro, leva para o laboratório, a gente faz um processo chamado eluição, coloca um material para retirar esses poluentes, para que ele saia da fase sólida para a fase líquida. E essa fase líquida a gente faz a determinação desses gases através da utilização desse cromatógrafo de íons e espectrofotom UV visível. Esse equipamento a gente não tem, né, no transporte, a gente estabeleceu uma parceria com o professor Ronaldo, e todas essas análises são feitas lá. São equipamentos caros, equipamentos que demandam reagentes caros, e a gente vem estabelecendo essa parceria para desenvolver nossas pesquisas, tá bom? Mas a gente tem total acesso lá ao laboratório, o professor Ronaldo tem nos ajudado bastante nisso. E só alguns exemplos das temáticas relacionadas, algumas pesquisas relacionadas a essa temática, vou mostrar rapidamente, que é aquele artigo que eu falei, né, na compreensão da formação de NO2 proveniente das operações de transporte urbano, suas relações com os agentes causais, utilizando nossa amostra, né, foram, no caso, os equipamentos foram instalados ali na área da Regional 2, né, e aí a gente escolheu áreas, né, pontos, né, onde tinha diferentes fluxos, uso do solo e o gabarito. O que a gente está observando aqui? Que nesse ponto 1, onde obteve a maior concentração, teoricamente ele tem um fluxo baixo de veículos, ele tinha um uso misto e tinha casas. Teoricamente, para ele ter uma concentração um pouco mais baixa, né? Mais baixa do que os outros. E teve locais onde a gente tinha um fluxo alto e deu uma concentração baixa, como é o caso aqui do ponto 3, que foi o ponto que deu menor concentração de NO2, tá certo? Ó, tinha um fluxo alto, teoricamente era para dar uma concentração maior, porém, como eu falei, tem diversos fatores que afetam nessa concentração que a gente viu. Então, por esse motivo, a gente tem que saber que são vários fatores que influenciam nessa concentração, e aí a gente fez o estudo, né, tem o artigo aí, vocês podem dar uma olhada depois, tá bom? Aqui, ó. Esse resultado tem no artigo também, veja que qual a influência aqui dessa concentração. Por que essa concentração está alta? Porque tem muitas interseções semaforizadas, a largura da via não é tão grande, né, a largura de via aqui, e se influencia na questão dos congestionamentos, né, congestionamento gera emissão, certo? Já essa outra via aqui, embora ela tenha um fluxo alto, porém ela é uma via mais larga, e se eu não me engano, não sou muito bom de mapa aí, mas essa avenida, ela é próxima acho que é a praia ali, né, não sei se é do Futuro, eu confesso que eu não me localizei bem onde é eu fui fazer a amostragem, né, determinação, mas eu não me lembro muito bem onde é essa via aí, tá bom? Mas veja que ela é mais larga, né, e as condições meteorológicas facilitam a dispersão dos poluentes. E um outro exemplo, questão da infraestrutura, né, da parte de infraestrutura, que é um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, que é a avaliação dessas concentrações de NO2 e SO2 resultantes do serviço de pavimentação asfáltica em ambiente urbano. E a gente sabe, né, como eu já frisei a questão dos fumos de asfalto, a gente utilizou também essa metodologia que foi desenvolvida no meu pós-doutorado, essa questão dos amostradores passivos. A gente fez o uso desse equipamento desenvolvido, tanto na usina, como no transporte, como no processo de pavimentação. Os resultados que eu vou mostrar a vocês aqui é fruto disso. A gente utilizou aqui para esse estudo na pavimentação Avenida Guanambi, certo? Onde a gente observou, ela tem 3 faixas, né? Observou também a questão do trajeto, que é o outro resultado que eu vou mostrar depois, que foi 32 minutos. Durante o trajeto, qual era o impacto dessa poluição, né, dessa emissão, né? Porque a mistura asfáltica está ali, a temperatura ainda está 160, 170 graus, mesmo tendo uma lona, ela vai sendo emitida. A gente avaliou essa concentração que é emitida no trajeto também, e também durante o serviço de pavimentação. Colocou, né, os amostradores no caminhão basculante, tem a ilustração mostrando isso, para avaliar essa questão da concentração nos transportes. E aí, o que foi que a gente observou nesse trabalho?
que as concentrações são muito elevadas, né? Tanto no transporte, né? Aqui nós temos um valor de NO2 para 1 hora, e aqui nós temos o valor de SO2 para 24 horas. Então, veja, as concentrações SALT estão acima da legislação, principalmente o SO2, né? E aí a gente vem desenvolvendo pesquisas com esse intuito de avaliar o real impacto desse tipo de atividade. Que nós temos na aplicação, né, como foi que eles foram organizados, né? E aqui nós temos os resultados. Veja que as concentrações antes da pavimentação, antes do processo, né, da aplicação dessa mistura asfáltica, eram bem baixas, né? No momento que foi implementada essa atividade, né, essa pavimentação, essa mistura asfáltica, veja que as concentrações tanto de SO2 como de NO2 aumentaram bastante. Isso indica, né, que realmente esse tipo de atividade é bastante poluente, que precisa de medidas para que não sejam emitidas essas altas concentrações desses poluentes. E aqui, pessoal, só para finalizar, né, eu estou um pouco estourado aí no tempo, questão das conquistas da linha de pesquisa, né, que foi, né, desde que eu entrei, juntamente com o professor Bruno e a professora Verônica, a gente vem tentando consolidar essa linha de pesquisa dentro do PETRAN, e a gente conseguiu, nesse período, né, através da publicação desses artigos, né, ganhar maior visibilidade. A gente foi convidado a participar desse termo de cooperação com a SEUMA, para operar com a operação da unidade de monitoramento de qualidade do ar. A gente observou que a única coisa positiva que teve dessa pandemia, né, foi a redução da poluição atmosférica, porque as pessoas ficaram mais em casa, né, e teve a questão da diminuição do tráfego veicular. Isso aí, como eu já tinha frisado, a poluição atmosférica está mais relacionada no meio urbano com o setor de transporte. Se ele diminui esse fluxo de veículos, ele vai diminuir a poluição. Isso aqui, pessoal, essa parceria foi muito importante, porque culminou na submissão daquele artigo, que já está na fase final aí de aceite. Muito provavelmente esse ano ainda vai sair o resultado disso, né, positivo. E a gente observa que todas essas concentrações diminuíram, né, como eu falei para vocês, e esses resultados foram importantes para a gente elaborar aquele artigo, né, e dar uma maior visibilidade ao grupo, tá bom? E aqui, pessoal, uma outra coisa importante que a gente vai ter agora, a gente conseguiu, né, um espaço aí, o professor Bruno, a professora Verônica, né, conseguiu um espaço junto ao PETRAN, né, que a área antiga, depois vocês vão ver as reformas que foram feitas. Esse é um espaço, né, os meninos que acompanharam aí viram, esse é um espaço do nosso laboratório agora, que a gente está implementando de poluição atmosférica. Isso aqui é o antes e o depois. Olha, veja que nós temos diversos equipamentos, fruto daquele projeto, também daquele projeto que eu aprovei lá no CNPq, né, compramos alguns equipamentos, nós temos uma mínima estrutura agora para poder fazer essa parte de amostragem e de quantificação, desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de métodos, dentro do GTEMA, né? Então, a partezinha final, ele está todo já estruturado para, na próxima disciplina, vocês poderem fazer uso dessa estrutura, tá bom? Conseguimos também alguns equipamentos, né? Nós temos agora um equipamento de amostragem ativa, de material particulado, né? Esse equipamento foi cedido pelo professor Rivelino, do Labomar, e tem também a questão da amostragem de NO2, SO2 e ozônio, que pode ser feito com esse equipamento chamado Trigás. Tá bom? Tem toda uma estrutura, tá bom? Estejam convidados a conhecer o laboratório depois da liberação aí. Tá bom? E obrigado. Professor? Ei, Jefferson. Desculpa aí, o tempo aí foi no limite aí, desculpa aí, tentei agilizar aqui. Não, tá bom. A gente, infelizmente, pessoal, a gente não tem muito tempo, né, para as perguntas. Mas vamos abrir um pouquinho aí para a gente conversar. Quem tiver alguma pergunta que queira fazer ao Jefferson, queria agradecer ao Jefferson e fazer um comentário, né? Enquanto o pessoal pensa aí nas questões, a atuação do Jefferson, não sei se vocês conseguiram perceber, mas o Jefferson é aquele pesquisador que ele pode atuar, né, muito facilmente na área de concentração de infra e de planejamento, né, porque as duas áreas causam impacto, né, do tipo
poluição atmosférica. Então, assim, isso é o sonho de consumo de muita gente, viu, Jefferson, que quer ter essa facilidade de penetrar nos grupos e assim, hoje, né, que a gente está muito dependente da quantidade de publicações, né, para você, né, torna muito versátil, né, que é muito legal. Fiquei vendo, vi lá no início da apresentação, os artigos, né, durante a pandemia, fiquei com uma ponta de inveja, né, assim, de não ter um colaborador, né, que fizesse os artigos assim. Isso, professor, se não impede da gente trabalhar, fazer, eu já pensei em algo da segurança viária com o impacto da segurança viária na poluição, viu? Eu já pensei, já. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa. Com certeza. Eu teria, né, duas questões, assim, que talvez tenha bem interesse para o pessoal, que são diferentes, elas tocam em aspectos diferentes. Uma é sobre a sua carreira, entendeu? Porque você é o único pesquisador que está no grupo, né, como pesquisador de pós-doutorado. E aí, eu queria que tu falasse rapidamente, né, acho que pode ser legal para os meninos, né, assim, a trajetória quando você terminou o doutorado, né, porque a gente às vezes pensa, caramba, terminou o doutorado, vou entrar direto para ensinar, né, vou entrar direto na universidade. Eu tive a sorte, no final da década aí, do ano de 2000 até 2010, né, que estava um crescimento muito grande na expansão das universidades brasileiras. Quando a gente voltou, eu, o Manuel, o Moraes, né, o próprio Bruno, quando a gente terminou o doutorado, havia, né, muitas oportunidades para a gente. Né? E, infelizmente, essa coisa, né, 2016 para cá, fechou um pouco. Então, seria interessante, por exemplo, eu estou curioso saber como é que está, né, porque você deve estar olhando, deve estar atento para isso. E a outra pergunta era, assim, falar um pouquinho, né, desse vai até quantos anos você tem ainda e tal, e as chances de entrar em universidades, né, não necessariamente na UFC. E a outra pergunta é em relação aos famosos veículos elétricos, né? Por um lado, a indústria vende os veículos elétricos como sendo a solução, né, geral para a poluição atmosférica. A gente sabe que não é bem assim, porque para produzir as peças, né, para a gente produzir a infraestrutura, para a gente produzir as plantas, né, as fábricas. Tem os outros impactos. Também tem outros impactos, né? E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa, tua visão dessa penetração dos veículos elétricos, né? O que é que a gente espera de redução de poluentes aí nesse cenário. E aí, pessoal, eu perguntei se vocês quiserem colocar no chat, às vezes tem a pessoa, né, que é mais tímida, bota no chat aí que a gente fala. Depois eu tentei dar uma olhada aqui, mas vou responder logo a sua pergunta aí, professor. Professor, assim, né, realmente, quando eu terminei meu pós-doutorado, né, pós-doutorado não, doutorado, eu acabei que, infelizmente, eu era muito dedicado, né, por um lado, eu não visava, no meu doutorado principalmente, eu tive a oportunidade de fazer lá um concurso e não fiz, porque eu era muito focado no meu trabalho, certo? Eu confesso que muitos colegas entraram nas universidades, naquela época que realmente, antes de 2016, era muito bom para a gente entrar, né, nessas instituições, porque estava ali tudo fresquinho na memória, né, era muito mais simples, né, e tinha, como é que diz, muitas vagas, né, institutos e tal, e eu acabei não fazendo porque era realmente focado, né, e como eu trabalhava com vários professores, eu sempre fui assim, né, de fazer essas relações pessoais muito, muito boas, né, por um lado, né, ir para várias áreas, eu sempre gostei, né, tanto é que eu trabalhei muito com água, com efluente, poluição do ar agora, né, solo, e aí eu acabei que perdendo o time na época, né, e aí agora, 2016 para frente, não teve oportunidade, né, os concursos que abrem, né, eu não consigo fazer, e quando faz é para um lugar muito distante, que não é o meu foco, né, eu tenho também isso, eu não vou muito para uma área assim que eu vejo que não tem muito desenvolvimento, né, aí eu não fui, né, para fazer. Em relação a essa questão dos veículos elétricos, né, você até tocou no assunto, são outros impactos. Você realmente vai diminuir a questão da poluição, mas não é que é totalmente energia limpa, porque tem a questão da produção dos veículos, né? Queira quer não, as fábricas que produzem esses veículos também estão poluindo, vão poluir do mesmo jeito,
E tem a questão das baterias, né, professor? E essas baterias? As baterias é outro impacto, meu amigo. E para produzir isso, você vai estar impactando o meio ambiente do mesmo jeito. A ideia que eu penso que seria mais simples é a gente poder implementar dentro do setor de transporte essa visão ambiental, tanto para tentar planejar melhor, né? Isso aí, dentro da engenharia de transporte, eu acho que vocês são altamente capacitados para a gente tentar dar esse olhar também ambiental dentro do setor de transporte, no questão do planejamento. A gente sabe que tem a parte de infraestrutura, né? A gente sabe que melhorou bastante, então é um paralelo até que eu faço questão da segurança viária, né? Eu sempre brinquei, rapaz, a segurança viária é muito importante, né? Porque é algo mais imediatista, você está causando morte às pessoas, é muito importante, porém, dependendo, quando você reduz o fluxo de veículos, né, diminui a velocidade, você aumenta a poluição, aí você cai em duas questões, mas segurança viária é mais imediato, né? Eu queria até, depois, né, depois a gente pode conversar, professor, a gente vê qual é a relação disso, qual o impacto disso na questão da poluição, porque a gente sabe que tem uma diferença, né, mas não sei se eu consegui satisfazer aí a sua pergunta. Conseguiu sim. Eu acho que a gente vai otimizar as viagens também, né? É parte de um processo de redução de poluição atmosférica, né? Otimizar com certeza. as viagens no sentido de focar, né, no transporte ativo, né? Pedestres, ciclistas, né? O transporte de massa, que per capita ele acaba, o ônibus em si polui mais, mas per capita ele acaba poluindo muito menos, né? Eu penso isso. O uso do automóvel. Melhorar essa questão, né, professor, da qualidade do serviço, né? Confesso que melhorou bastante, melhorou muito, né? As pessoas estão mais estimuladas, a gente vê, porém é um caminho, né? É uma construção, né? Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Muito Olha bom só, essa pergunta, professor. Tem uma pergunta do Nelson, aqui no finalzinho aqui embaixo ele colocou, assim, a cadeia de poluição dos combustíveis se inicia lá na extração. Faz sentido levar isso em conta? Faz, né? Faz total sentido, porque o tipo de... Eu tenho uns colegas da área ambiental que sempre falam, rapaz, algo que está enterrado não presta, né? Algo que está enterrado é para ficar enterrado. Porém, né, infelizmente, essa matriz trouxe desenvolvimento, trouxe muito malefício, mas trouxe muito desenvolvimento. Infelizmente, enquanto a gente utilizar uma matriz dessa natureza, ela vai continuar poluindo. Por quê? Tem muito interesse econômico envolvido. Você não vai acabar de uma hora para outra com essa matriz. O que a gente pode melhorar é a questão do tratamento desses gases nos veículos, para que ele facilite, potencialize a questão da combustão incompleta, que seria CO2 e água, né? E calor. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter veículos em dias com a manutenção. E acaba que, infelizmente, a gente não tem controle disso, é muito difícil, né? As nossas leis estão atrasadas aí, né, do PROCONVE em torno de, sei lá, 7 anos, em relação ao que é feito na Europa. Tem zonas de baixa emissão na Europa. Aqui a gente, né, tem um trabalho aí com o professor Bruno com o Hel, né, que inclusive tem algum daqueles trabalhos que a gente submeteu, que trata disso, né? Áreas de zonas de baixa emissão, que aqui a gente ainda está engatinhando, né? Então, você não vai acabar com essa matriz energética de uma hora para outra, vai demorar um tempo. A gente tem artifício na mão, como o professor até mencionou, que já pode a gente mitigar isso aí, melhorar algumas coisas para tentar diminuir, para que aqueles números que foram mostrados naquela tabela sejam menores. Que acabar, a gente não vai acabar, mas a gente consegue melhorar. Beleza. Tem uma pergunta aí, o Nelson está agradecendo aqui, tem uma pergunta da Leide Vanessa. Bom dia, sua Leide, doutoranda na Poli, da USP, seja bem-vinda, Leide. Eu trabalho com ligante de origem vegetal como substituto do ligante asfáltico. A gente não tem certeza sobre quais componentes são liberados durante a produção das misturas. Você falou que os equipamentos usados detectam componentes específicos. É possível detectar outros componentes para determinar se esse tipo de biomaterial gera componentes tão poluentes quanto os do ligante asfáltico?
Sim, o que a gente vem desenvolveu, né, durante o meu pós-doutorado aí, a gente desenvolveu metodologias passivas que não utilizam energia elétrica, né, até acho que deve ter esquecido de comentar, que existe uma diferença entre a amostragem ativa e passiva, principalmente a questão do uso de energia elétrica, né, a amostragem ativa precisa dessa fonte e a amostragem passiva não. Então, os equipamentos que eu vou falar agora é sobre a amostragem passiva. A gente tem desenvolvido metodologias específicas. A gente conseguiu já desenvolver para SO2, ozônio, NO2 e H2S. São 4 poluentes. Isso nada, o processo de desenvolvimento metodológico demora um tempo, não é de um dia para a noite, né? Então, tem que estar colhendo os frutos mais na frente. Porém, a gente consegue, sim, desenvolver outros tipos de amostragem passiva, né? Para outros poluentes. Mas eu não sei especificar ainda quais sejam. Esses 4 a gente já consegue, mas com certeza dá para fazer para outros poluentes. É algo que a gente tem que desenvolver no laboratório para testar, validar, mas dá sim. Acabou de encontrar uma nova parceira aí de pesquisa, viu, Jefferson? Quem sabe? Vamos abrir parcerias. Não falta parceria é bom. É bom demais. Gente, bom, são 12h09 aqui no meu relógio, 12h10, eu acho que a gente está na hora da gente encerrar. Se vocês quiserem, né, entrar em contato... Não, excelente, cara, ótimo, excelente. Se vocês quiserem entrar em contato com o Jefferson aí, Jefferson, coloca teu e-mail aí no chat, né, que aí o pessoal pode entrar de forma, né, individual, né, particular com você, e tem mais detalhes aí do seu trabalho. Queria agradecer a presença do Jefferson, a disponibilidade, né, em apresentar o trabalho dele. Queria também agradecer a presença de todos vocês, pessoal. A gente chegou, né, aqui no Meet, aqui aparece para mim que nós somos 33, né, mesmo tirando eu e tudo, tem muita gente, né, uma live bem legal. Cassiano diz que se você se garantiu, está dizendo aqui. Aí não vale, viu? Mesmo do grupo de pesquisa não vale. Não, vale. Valeu. E, pessoal, então, semana que vem eu tenho quase certeza que a gente se separa novamente, né, aliás, pode ser que seja a apresentação de metodologia. Então, eu estou aqui sem o meu arquivo, não vou falar nada, não. Então, pode ser que a gente se reúna de novo, né, porque a gente tem umas apresentações como essa, que são de interesse mútuo das linhas, né, que é o caso de didática das apresentações, que é a professora Sueli, e outras apresentações. E aí a gente se comunica, a gente se fala, então, durante a semana. Queria, então, finalizar agradecendo a todos e desejando um bom final de semana para todo mundo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até mais. Espero ver vocês logo. Vai, Gabriel, fala. Não, era só até semana que vem. Tá bom, valeu. Até mais. Obrigado aí pela presença, galera. Valeu,